Com 6 anos, eu nasci no Brasil, né? E aí, com 6 anos, meu pai perdeu o dinheiro dele, né? Ele bebia muito, ele tinha boates, né? Então, não cuidava direito, bebia muito, perdeu o dinheiro dele e também ficava um pouco agressivo por causa do álcool. Então, minha mãe, que é libanesa, também falou, eu vou voltar pro Líbano, né? Pelo menos lá eu tenho bastante família e tal. Então, fomos... Apoio, né? Rede de apoio. E você nasceu no Brasil? No Brasil. E então, em que lugar? Manaus. Isso. Aí, com 3 anos, ele faliu a boate dele de Manaus. Aí, a gente foi pra Belém. Sim. Tá. Aí fiquei 3 anos em Belém. E aí, com 6 anos de idade, foi essa mudança pro Líbano. Sim. Aí foi eu, minha mãe, minha irmã. Você nem tava na escola, nem nada ainda nessa idade, né? Ou já estava? Já fui eu fui alfabetizado em português. Tá. Mas aí eu fui pro Líbano. E aí a gente ficou na casa da minha avó, no Líbano, né? A gente não tinha nossa casa. E aí lá eu esqueci o português. Não falava mais nada de português. E fui socializado e alfabetizado em árabe e inglês. E aí eu fiquei lá. Minha mãe voltou pro Brasil aos 13, porque, meu pai sumiu do mapa, não mandava dinheiro, não fazia nada. E eu fiquei no Líbano com a minha avó. Seu pai continuou aqui no Brasil? Continuou aqui no Brasil. Só sua mãe e você? Eu e as minhas irmãs. Tá. Você tem quantas irmãs? É isso que eu ia perguntar. 2. 2 irmãs. Isso. Você é o mais velho? Sou mais velho. Eu tinha quase 13 anos, aí ela voltou pro Brasil, eu fiquei lá, ela trabalhava aqui, mandava dinheiro pra eu fazer a escola lá. Legal. E lá você morava com a sua avó? Com a minha avó. Minhas avós se dividiam entre mim, né? E minha mãe trabalhava aqui e mandava dinheiro pra eu estudar, né? Eu estudava numa escola muito boa, bilíngue. E pra eu estudar numa escola nesse patamar aqui no Brasil, eu teria que ser, sei lá, filho da Xuxa. Entendi. Só isso, assim. Teria que ser a Sasha. Ou sei lá. Né? Era muito caro uma escola nesse patamar. E lá não, todas as escolas são assim, de tempo integral, bilíngue, você estuda várias coisas. Então, foi muito importante pra mim, pra sua formação. Pra minha formação. Calma. E aí, quando eu fiz 18... eu queria entrar na faculdade, e aí lá as faculdades, eu fui aceito nessas universidades, mas elas são americanas, então são muito caras, e aí meu pai não queria ajudar, eu também não tinha dinheiro para pagar, e aí eu voltei pro Brasil, porque eu sabia que aqui tinha universidade federal de uma qualidade boa e que eu podia estudar sem pagar. E aí eu demorei 1 ano e meio, mais ou menos, estudei português, porque eu não sabia mais falar. E... Cara, eu tô com 19 anos. Com 19 anos. Então você ficou 1 ano se dedicando ao estudo do idioma, da língua portuguesa. Do idioma, geografia eu fui pra Rondônia, né? Que meu pai tava lá. E aí eu estudei geografia, história do Brasil, que são coisas que eu não estudava lá, e português. Encontrei uma professora que me ensinou a escrever redação. Na época não era o Enem ainda, era o vestibular. Sim. E aí eu passei pra psicologia, em 5º lugar ainda. Olha! Mesmo não falando português direito. Inteligente, dedicado também. Muito. É muito da base que você teve de educação lá, né, no Líbano. Tá vendo que legal quando a gente passa a conhecer a cultura de outros países? É muito interessante. Você nem imagina, agregador, né? Você nem imagina que no Líbano tem essa estrutura toda de educação, né? Olha que também legal. A única coisa melhor do que o Brasil é a educação mesmo. Você vai pra lá com muita frequência? Uma vez cada 2 anos. Você tem saudade? Um pouco, né? Da família, da conexão com a língua. Eu considero muito a minha língua árabe como minha língua materna, né? Então... eu acho que eu consigo falar das minhas emoções melhor em árabe, sabe? Mas o português eu fui aprendendo, como era pra entrar na faculdade, eu aprendi a escrita formal, pra expressar o que eu penso, não o que eu sinto, entendeu? Entendi. E suas avós são vivas ainda? Uma ela tá aqui no Brasil agora. A gente, quem é líbano-brasileiro, eu acho que quem tem essa dupla nacionalidade e de fato morou lá, não é descendente apenas e
filho do pai que veio pra cá. Mas quem viveu nos 2 países vive sempre essa divisão, sabe? Você sempre se sente fora do lugar. Existe um teórico, crítico literário, palestino-americano, ele se chama Edward Said, e ele tem esse livro que ele escreve a autobiografia dele, e ele tem um conceito chamado out of place, fora do lugar, que é para descrever as pessoas que durante a vida viveram em lugares diferentes e têm diferentes raízes, que elas sempre se sentem fora do lugar. E é assim, me sinto muito libanês aqui e me sinto muito brasileiro no Líbano. Que coisa! Que interessante.